Olá pessoal, aqui é Alisson. Nossa equipe ficou com o circuito flip-flop do tipo RS da disciplina de eletrônica. Nós iremos apresentar o circuito e seus principais fundamentos. Inicialmente foi estudado circuitos do tipo combinacionais, em que nós conhecemos as portas do tipo AND, NOT, OR e as combinações derivadas dessas portas. Para o tipo de circuito flip-flop RS, são usadas portas NAND. Então, para isso, nós vamos ver o funcionamento dessas portas NAND, para que nós possamos entender a sua aplicação posteriormente. A porta NAND ela é uma inversora da porta AND, também conhecida como complementar, porque uma é inversa da outra. Na porta AND, uma saída só é ativada quando temos sinal lógico alto, ou seja, a entrada se estiver 1 nas duas entradas. No caso das portas NANDs, esses valores são invertidos conforme essa tabela verdade de agora. Ou seja, a gente só vai ter sinal lógico alto quando as duas entradas forem 0. Por padrão, ela é invertida. As portas lógicas do tipo NAND, sua simbologia, a sua expressão lógica e a tabela verdade. Aqui nós temos uma simulação para que você possa ver. Eu vou iniciar a simulação. Observe que o LED ele já está ligado. Esse circuito é feito no Tinkercad, uma simulação usando a protoboard e o CI do tipo 7400, que é uma porta NAND. O LED ele está ligado. Essas chaves aqui são chaves de duas posições. Esse canal aqui não tem nada se você observar. O daqui está alimentado com 5 volts, que quando a chave for mudada de posição, vai sair 5 volts aqui. Esses 5 volts na entrada 1. A mesma coisa acontece com a segunda chave, porém ela vai aqui pelo cabo azul para a porta 2. Então observe que eu alternei a primeira chave e ela não muda. Por ser uma porta NAND, é preciso que as duas entradas estejam no mesmo estado lógico. Então eu botei as duas em 0, ela permanece com o LED ligado. Colocando as duas chaves em nível lógico alto, ela inverte a saída. Então ela está mandando para o LED agora em nível 0, ou seja, desligado. Quando eu desligar qualquer uma delas, o LED volta a acender. Tanto faz qual delas sejam. Ou seja, na porta NAND, conforme a tabela verdade, nós só temos nível lógico alto na saída toda vez que uma das entradas for 0. Então, conhecendo agora o princípio da porta NAND, a gente pode verificar como vai ser o seu funcionamento no circuito do tipo RS, que também é conhecido como LED. Mas antes vamos falar um pouco sobre a diferença de circuitos combinacionais para sequenciais. No circuito combinacional, nós temos a dependência de uma combinação de portas para ter um resultado em uma saída. Observe que temos apenas uma saída para cada conjunto de portas. Então, entrada 1, entrada 2, conhecida aqui como 1A e 1B, saída 1. Aqui, automaticamente seguindo a lógica, nós teríamos a entrada 2, A, 2B e saída 2. Mas estamos utilizando somente essas três, que são as duas entradas e essa saída. Isso é o funcionamento de um circuito combinacional. No circuito sequencial, entra a questão da memória, ou seja, o circuito ele vai memorizar o estado atual para que, dependendo desse estado, ele vai alterar o estado seguinte. Uma das primeiras diferenças que vamos ver entre os circuitos combinacionais e os sequenciais é que no circuito combinacional nós tínhamos duas entradas e apenas uma saída. Conforme a porta NAND, nós temos a entrada A e B e apenas uma saída. No circuito sequencial, nós teremos duas entradas, mas teremos duas saídas. No circuito RS, ela vai ser conhecida como Q e Q barrado. Como a gente já viu anteriormente, toda vez que nós temos uma entrada ou uma saída barrada, ela inverte o seu estado anterior. No caso do Q e o Q barrado, toda vez que Q tiver o sinal lógico 1, Q barrado vai ser automaticamente 0. Toda vez que Q for 0, Q barrado vai ser 1. Uma sempre será o inverso do outro. Essa é a simbologia do circuito flip-flop. Nós vamos ver agora o seu diagrama de funcionamento interno. Agora, analisando internamente como funciona o flip-flop RS, ele é composto de duas portas NAND, que é uma porta AND invertida. Em uma das entradas, nós teremos a entrada chamada set, que é setar uma configuração, você manda um sinal, e temos o reset. Porém, ela precisa das duas entradas ativas para que a saída tenha alteração.
flip-flop do tipo RS, nós usamos a saída para realimentar a entrada. Então, todo sinal lógico que sair pelo Q vai entrar na entrada do Q barrado. E todo sinal que sair do Q barrado vai voltar e entrar em Q novamente. Aqui eu montei o circuito, coloquei os resistores e 2 LEDs para representação. Esses LEDs vão indicar as suas saídas. Observe que eu começo com o meu circuito com as 2 entradas zeradas, o circuito está desligado. Então eu tenho aqui os 5 volts entrando, indo para uma chave que vai entrar aqui em uma das portas e tem outra chave que vai entrar na outra. O que está saindo na saída aqui vai voltar e realimentar a entrada de Q barrado. E o que está saindo por Q barrado vai realimentar Q. Com uma das entradas fechadas, eu estou mandando sinal lógico nas duas. Automaticamente, ela faz com que a saída seja desligada. Eu estou mandando sinal 1 para as duas, porém a saída dela está desligada. Observe que agora eu tenho um sinal lógico 0 nas duas. Então, automaticamente, meu sinal vai inverter e vai sair 1. Então, está indo 1 para o meu LED está ligado. E automaticamente ele está mandando sinal 1 também para o Q barrado. Como a minha chave está fechada, Q barrado está recebendo sinal lógico alto 1 nas duas. Consequentemente, sua saída está desligada. Agora, quando eu desligo aqui, nada altera. Você pode ver que eu posso ligar e desligar quantas vezes forem e minha saída não vai mudar. Porque a minha outra entrada está em nível lógico 0 por causa de Q barrado. Mas a partir do momento que eu alterar Q barrado agora está recebendo sinal lógico 0, porque eu abri a chave, e na outra entrada está o sinal cortado, ele inverteu. Então tem 0 nas duas entradas, a minha saída mudou para 1. O meu LED aqui de baixo, que seria o reset, indica que meu circuito foi resetado, ou seja, esse é um LED que indica que meu circuito está pronto para funcionamento. Automaticamente, como ele está com 0 nas duas entradas e minha saída é nível lógico alto, no caso 1, ele está alimentando o Q. Então meu Q agora tem as duas entradas em nível 1. Quando eu desligar aqui, nada vai acontecer, porque agora o Q barrado depende do sinal que está vindo de Q. Agora observe que se eu desligar a chave que está indo para uma das entradas de Q, eu vou cortar o sinal. Vou ter nível 0 e automaticamente minha saída vai se transformar em nível lógico alto, número 1, ligando o meu LED e mandando sinal 1 para que precisamos adicionar mais um tipo de porta lógica no nosso circuito. É nesse caso que entra a porta inversora. Ela vai fazer com que o meu sinal se inverta antes de ir para a minha entrada Q e Q barrado. Observe que agora eu tenho uma porta lógica inversora que vai inverter o meu sinal. Ou seja, quando eu mandar no nível lógico alto aqui, que é 1, ela vai inverter para 0 e a porta NAND automaticamente vai transformar em 1. A diferença do circuito utilizado anteriormente é que eu usei chaves de estado fixo. Ou seja, eu pressiono, ela se mantém. Porém, na eletrônica digital não é assim que as coisas funcionam. Pressiona, dá um pulso e se desliga em seguida. Você pode observar se a linha está mandando sinal alto ou não através da cor verde. Tudo que está verde está alimentado. E nós temos aqui o fluxo de elétrons indicando se há corrente elétrica passando ou não. O circuito flip-flop RS, ele mantém a memória gravada. Então, por mais que eu queira resetar o meu circuito, ele não irá acontecer nada, pois o circuito já foi resetado e está pronto para uso. Eu vou agora ligar o meu circuito. Observe pela linha verde que o meu sinal agora está indo para o LED e também entrando em uma das entradas de Q barrado. E agora, por mais que eu queira ligar o circuito, nada vai acontecer novamente, porque o meu circuito já está ligado, ele memorizou essa lei. Para que eu ligasse o meu circuito agora, eu tenho que resetá-lo novamente. Então, reseto, pronto para uso, iniciei o circuito, está funcionando. Volto e reseto novamente. Nós podemos ver essa lógica aplicada aqui também no Tinkercad. Eu vou iniciar a simulação. Novamente usei uma chave de 2 posições. No meio eu entro com a alimentação. Uma das posições vai para uma porta para a entrada B2 e a minha
o meu outro terminal vai para a minha entrada 1A. Então, nesse caso aqui, eu estou usando essas duas entradas com essa saída para o LED vermelho. E aqui eu estou usando a entrada 2A e 2B com a saída 2 para o LED verde. Então, com o meu circuito startado, meu LED está ligado em uma posição porque está sendo alimentado esse LED aqui. Quando eu mudar minha chave, automaticamente eu vou desligar esse canal e ligar o daqui. Observe. Agora o meu LED verde está pronto para uso. Se você observar a configuração da protoboard, o meu sinal vem desse terminal, vai para a minha entrada 1. Na minha entrada 2, eu tenho uma realimentação da saída. Observe. Ele vem por esse caminho, está sendo realimentado pela minha saída 2. Já a minha saída 1 está alimentando a minha entrada 2, que é do LED verde. Sai daqui e alimenta a entrada. Igual está no projeto aqui. Ele sai daqui e realimenta a entrada do Q barrado. E sai. A saída de Q barrado alimenta a entrada do Q. Dessa forma eu consigo com que ele memorize o estado atual, fazendo essa mudança. Porém, como eu havia explicado no exemplo, que era necessário uma porta inversora para que eu pudesse alternar Q e o Q barrado, enviando o sinal lógico alto, mas que a porta NAND entendesse que era um nível 0, então eu envio 1, fechei, estou enviando 1, mas na minha saída está saindo 0. Então fechei o circuito, estou enviando o sinal alto, porém a porta inversora inverte para 0. Aqui no Tinkercad também eu fiz uma simulação agora adicionando o CI 7400, que é de portas inversoras. O princípio vai ser exatamente o mesmo, porém a diferença é que agora eu irei mandar esse nível lógico alto para que eles entendam. Então observe que a minha chave agora está na posição da esquerda, porém é o LED verde que está ligado. E quando eu inverter, é o LED vermelho que vai ligar, porque eu estou mandando um nível lógico agora alto na outra posição. Diferente do outro circuito que está aqui do lado, em que a esquerda é o meu LED vermelho e a direita é o LED verde, lá ele se inverte. A ligação é a mesma, a diferença é que antes passa pela porta inversora. O CI de porta inversora ele tem a seguinte configuração: uma entrada, uma saída, uma entrada, uma saída. Dessa forma, todo sinal que eu injetar aqui vai sair invertido. Então aqui eu estou injetando o nível lógico 1, ele vai inverter para 0 e vai mandar lá para o meu CI NAND. Porém, nos circuitos RS, como podemos ver aqui no livro do Senai, ele pode ter mais uma entrada chamada clock, em que vai transformar esse circuito em um circuito síncrono, ou seja, um circuito que você pode controlar ele além da questão das entradas. A simbologia permanece a mesma, adicionando agora a entrada clock. O sinal clock é uma padronização de série de pulsos que se alterna em nível alto e nível baixo, ou seja, é uma onda quadrada, tá? Conforme o exemplo aqui. A minha onda quadrada vai ter nível 1, nível 0, nível 1, nível 0. Então ela vai se alternando ao longo do tempo. Quando os circuitos recebem sinal de clock, o tempo é um fator determinante do seu funcionamento, pois com a variação das entradas ao longo do tempo, nós podemos mudar esse circuito. Então, na ligação agora, nós estudamos aqui a simbologia, você pode verificar que no próprio livro do Senai mostra que para utilizarmos agora a porta clock, nós vamos ligá-la de forma paralela nas entradas, cada uma das portas NANDs, e elas irão ter a sua saída acopladas em mais duas portas NAND. E essas portas NANDs terão a mesma ligação de antes. Isso vai fazer com que, independente de eu usar set ou reset, o clock vai ser importante, porque eu só vou ter variação de sinal quando eu tiver variação do meu clock também. Eu montei também uma simulação mostrando com a entrada clock como é que fica. Essa é uma simulação semelhante ao que está no livro do Senai, a entrada clock, e vai fazer uma variação no tempo, utilizando então a onda quadrada. Eu setei aqui para 30 Hz, que não é frequência muito alta nem muito baixa, para que a gente possa verificar com calma o seu funcionamento. Eu automaticamente tenho uma das minhas portas já em nível lógico alto. Vamos entender o circuito. Pegando dos meus 5 volts, ele joga na chave. Quando eu alternar essa chave, eu vou alternar o meu sinal.
a minha outra entrada, agora das portas NAND, está dependendo do clock. Você pode verificar a variação dele através desse osciloscópio aqui embaixo, dessa representação, em que a onda quadrada está acontecendo. Ou seja, uma variação do sinal lógico alto ou baixo ao longo do tempo. Você pode observar que essa variação está ocorrendo conforme a linha fica vermelha e verde. Quando ela está verde está nível alto, quando ela está vermelha fica nível baixo. Então observe que agora o clock vai comandar uma das entradas de cada uma das portas, ou seja, agora eu tenho nível lógico 0, agora eu tenho 1. Então a minha chave só vai conseguir comutar a saída quando o clock permitir. Então agora eu tenho nível lógico 0, vamos mudar para 1, mudei para 1, mandei o sinal 1 pela chave. A minha saída ela se altera para 0 quando eu tiver 1 aqui e 1 aqui. E agora eu não preciso mais usar a porta inversora, porque eu tenho duas portas NAND. Eu vou mandar 0 aqui, a NAND vai inverter para 1, que nessa outra NAND aqui vai inverter para 0 novamente. Então, essa porta NAND está fazendo o papel da porta inversora, mas adicionando o clock. Observe que eu não tenho variação no meu estado do reset, que ele já está ativo. Para setar, eu preciso que eu tenha uma variação do clock aqui acompanhando. Então, quando meu clock estiver em nível lógico 0, vermelho, por mais que eu pressione a chave, nada acontece. Porém, quando ele muda para 1, a chave vai conseguir fazer a comutação. Agora que eu estou setado para funcionamento, ele não acontece nada, porque ele memorizou o estado anterior. Agora eu posso resetar. Agora observe que quando eu tenho nível lógico 0 pelo clock, eu não consigo resetar. Agora quando ele tem nível lógico 1, que é o verde, agora eu consigo. Lembrando que, no caso do flip-flop RS, o estado de duas portas fechadas, ou melhor, enviando sinal lógico alto no Q barrado e no Q, é chamado de proibido. Ou seja, é um estado que não deve ocorrer, é indesejado. Para solucionar esse problema, foi criado o tipo de circuito flip-flop do tipo D, em que ele faz a correção desse problema. Porém, esse é um assunto para uma outra equipe explicar. Então esse é o funcionamento do circuito RS, também conhecido como latch, um circuito flip-flop. Ele tem a memorização do estado anterior, uma memória de 1 bit, e com esse princípio explicado, pode ser montado circuitos mais complexos, circuitos que inclusive são os outros tipos de flip-flop que serão explicados pelas outras equipes.